Fala, meus irmãos amados, uma boa noite a todos nessa quarta-feira fria, mas, acima de tudo, com calor de Deus no nosso coração. E o que promove esse calor, sem dúvida alguma, é a palavra de Deus, porque nela nós podemos conhecer mais o nosso Senhor, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Que bom que estamos juntos aqui mais uma quarta-feira, ouvindo a voz de Deus através da Bíblia. Quarta-feira é um dia especial, dia que nós dedicamos ao estudo da palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar o estudo dos profetas. Irmãos, desde dezembro do ano passado, nós estamos estudando todo o panorama do Antigo Testamento de uma forma incisiva, apontando para Jesus, mostrando como que a promessa e a realidade de Jesus estão no Antigo Testamento. E tem sido algo muito especial. Já chegamos nos profetas, nem a pandemia nos parou nesse propósito. Glória a Jesus! E que você aproveite esse tempo, esta oportunidade, esta circunstância, para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós iniciamos os profetas e quero ler, como nós vamos falar hoje de Isaías, quero ler o que está escrito em Isaías, capítulo 1, versículo 18 a 20. O texto diz assim: Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu gosto muito desse texto. Ele revela a mensagem do profeta. Uma mensagem que conduz o coração do povo a Deus, em obediência a Deus, e que também declara a consequência da desobediência. Hoje nós vamos iniciar esse estudo sobre o ministério dos profetas. E é muito importante ter na mente que os profetas são homens de Deus, levantados por Deus para abençoar o nosso coração segundo a vontade do Senhor. A voz dos profetas precisa ser ouvida, porque a voz dos profetas é a voz de Deus para o nosso bem. Vamos adorar a Deus com um cântico e logo após iniciamos o nosso estudo sobre profetas. Hoje com o tema A Voz de Deus. Vamos lá? A pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. da nação.
Bênção demais. Antes de ler o texto, queridos, eu quero ter uma palavra de oração. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado pela vida de todos que participam desse momento de edificação, através do instrumento, da mídia social. Eu agradeço, Senhor, nos permitir esse canal de bênção para a nossa vida, conforme a bondade do Senhor. Muito obrigado. Quero pedir a Deus que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, através da Tua palavra, que o Senhor edifique as nossas vidas, que o Senhor oriente os nossos caminhos, que o Senhor nos dê, ó Deus, a condição de servirmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Esse é o chamado do Senhor e temos prazer, ó Deus, apenas quando cumprimos esse chamado. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos que o Senhor nos proteja. Queremos orar também, ó Deus, em prol de todos aqueles que estão enfermos, pedindo, meu Deus, uma graça especial sobre suas vidas, pedindo, meu Deus, que o Senhor vá em encontro a cada profissional da saúde, que cuida da saúde, a cada pessoa que está enfermo. Pedimos a Deus também que o Senhor vá aos familiares que choram, que se entristecem, que se preocupam. Em nome de Jesus, ó Deus, envia a Tua bênção aos Teus filhos e os ajude nesse momento de tanta dor e dificuldade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Eu quero ler o primeiro versículo de Isaías, registrado no capítulo 1. Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Amados, nós estamos diante da palavra de Deus, estamos diante do primeiro livro dos profetas. O livro dos profetas são divididos em duas classificações. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. E a diferença entre eles é que os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles escreveram um volume maior de textos. E é por isso que nós nos dirigimos a eles como profetas maiores. São 5 livros desses 4 profetas maiores, né? Jeremias escreveu 2 livros, o livro de Lamentação. Dentro dos profetas menores, nós vamos conversar um pouco sobre eles daqui a um tempo, nós podemos também fazer uma distinção entre profetas que viveram a circunstância antes do exílio, pós-exílio e durante o exílio, ok? Então nós temos também essa dimensão, essas diferenças dos profetas. Quando eu digo exílio, eu estou falando sobre aquele momento em que tanto Israel quanto Judá foram invadidos por outras nações e foram exilados, foram levados a outras nações. Israel, que é o reino do norte, passou por isso, mas antes dessa circunstância, muitos profetas profetizavam que se o povo não voltasse para Deus, iria acontecer isso. E tivemos também profetas pós-exílio que ensinaram o povo a voltar para a terra, servir a Deus, etc. O profeta Daniel, ele é um profeta que vivenciou o exílio e ele profetiza um pouco na circunstância ali pós-exílio também, né? Inclusive a sua oração, ela é ouvida nos céus e ele abre a porta para que os crentes possam voltar à sua terra. Uma coisa que você precisa saber hoje é que Isaías, o primeiro profeta, e todos os profetas foram homens de Deus, levantados por Deus, para proclamar a vontade de Deus em tempos distintos. E toda a mensagem que foi proclamada era uma mensagem atual, necessária e que visava corrigir o povo de Deus. Também uma mensagem que proclamava os planos de Deus. A nossa Bíblia, ela é dividida de uma forma que pode nos confundir um pouco, porque nós temos os 5 livros da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, depois nós temos 12 livros históricos,
5 livros poéticos e depois 17 livros proféticos. O que pode acontecer? Nós precisamos entender que esse conteúdo profético, ele foi profetizado, me perdoe a redundância, ele foi proclamado na época dos reis. Então, os livros estão separados, mas nós precisamos entender que os profetas proclamaram a mensagem de Deus na época dos reis. Então, o conteúdo dos profetas, a maior parte deles, ou todos os profetas, eles aconteceram num momento histórico real, que é narrado no livro dos reis, no livro de crônicas, no livro de Esdras, no livro de Neemias, no livro de Esther, ok? Então nós temos as mensagens dos profetas escritas em livros separados, mas essas mensagens foram proclamadas num tempo, em uma narrativa, e essa narrativa você pode encontrá-la nos livros históricos, que são os 17 livros entre Esther e o Esther é o último livro, o primeiro livro ali de Josué, que compõe esses livros históricos. Outro detalhe que nós podemos, e isso é visível no texto que nós vamos ler, por exemplo, ou que já foi lido, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. E onde que as histórias desses reis estão registradas? Estão registradas em crônicas e nos livros dos reis, ok? Então, todo o ministério de Isaías foi vivido na época dos reis, assim como os outros profetas que nós vamos estudar. O capítulo 6 de Isaías é um capítulo muito importante, porque ele mostra o chamado de Deus ao profeta Isaías. Você precisa ter em mente que Isaías não era um profeta vindo do povão. Ele era um profeta da corte, ele era uma pessoa que tinha influência, era uma família influente em Judá. E Deus levanta Isaías na corte para ser bênção na corte, ele era um dos conselheiros dos reis. Inclusive, o capítulo 6 de Isaías, que trata do chamado de Isaías, vai dizer que Isaías tem um encontro com Deus no templo e tem ali o seu chamamento revelado quando o rei morre, que é o rei Uzias, o rei que tinha reinado por décadas, era um reino que tinha uma grande estabilidade, e naquela circunstância, quando ele morre, o profeta Isaías vai ao templo e ele tem a visão de que o rei dos reis, o soberano verdadeiro, o dono do povo de Deus, continua vivo, assentado em um alto sublime trono, que é o Deus exaltado. E naquele momento, esse Deus exaltado chama Isaías para o ministério profético. Do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai perceber que já há em Isaías, numa proclamação da palavra de Deus, a visão de que o povo de Deus está andando em pecado. E, inclusive, no capítulo 1, Deus vai fazer uma pergunta: eu estou fazendo o melhor para o meu povo, e o meu povo me volta a mim com rebeldia. O capítulo 5 de Isaías, nós temos ali uma parábola, onde Deus vai dizer que plantou uma vinha para alegria, deu melhor para a vinha, mas ela deu uvas bravas. E ali é uma parábola para mostrar o que acontece com Israel. Deus quer o melhor para Israel, Deus dá o melhor para o seu povo, mas o seu povo se rebela contra a lei de Deus, tendo idolatria, tendo injustiça, um povo que anda no caminho da imoralidade, apesar de receber o melhor de Deus. Quando você lê Isaías, você consegue perceber que existe uma distinção em todo o livro. É um livro grande, um livro de 66 capítulos. Porém, nós podemos fazer uma distinção entre eles. Do capítulo 1 ao capítulo 39,
nós temos a primeira parte do livro de Isaías, onde ele vai concentrar-se em suas profecias inspiradas por Deus, ele vai concentrar na comunicação do pecado e do juízo de Deus por conta do pecado. Então, uma coisa que você precisa saber. Lembre-se que o reino do norte é o reino de Israel, o reino do sul é o reino de Judá. Isaías está no reino do sul, mas ele também profetiza sobre o reino do norte. Depois de 20 anos do início do ministério de Isaías, o reino do norte cai. O reino do norte, segundo a palavra do próprio profeta Isaías, ele cai nas mãos do inimigo por causa do pecado. E agora Isaías vai proclamar ao seu povo de Judá dizendo: tá vendo o que aconteceu lá? Se continuarmos obedecendo a Deus, isso vai acontecer aqui também. E ele profetiza, ele fala do problema, ele fala das circunstâncias, ele fala daquilo que pode acontecer de mal, mas o povo continua andando contra Deus, o povo continua desobedecendo a voz de Deus. E Isaías incansavelmente é a voz de repreensão ao pecado, é a voz que mostra que a disciplina de Deus virá por conta dos erros e por conta das coisas, as coisas equivocadas que o povo de Deus tem feito e tem cometido. Esse é o primeiro momento do livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39. A partir do capítulo 40 até o capítulo 66, nós vamos ter um novo foco de Isaías. E agora Isaías não vai apenas mostrar a disciplina de Deus e o pecado do povo. A partir do capítulo 40, Isaías ele vai proclamar a salvação através do servo sofredor. E é uma profecia a respeito do ministério de Jesus. Você precisa saber que Jesus é anunciado de uma forma muito especial pelo profeta Isaías. Muito antes, 400 anos, muito antes de Jesus, mais de 400 anos, Jesus é proclamado pela boca de Isaías como o servo que iria sofrer pelos nossos pecados, capítulo 53. A partir do capítulo 60, nós podemos ver sobre a restauração, a nova terra, é um texto que fala sobre o céu. Então, se na primeira parte de Isaías nós vemos um Deus irado contra o pecado, irado contra um povo rebelde, a segunda parte de Isaías nós vemos um Deus que promete resgatar o seu povo dos seus pecados através de um servo sofredor, e nós sabemos que esse servo sofredor é Jesus Cristo, aquele que veio, morreu pelos nossos pecados, levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos dá a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo isso está registrado no livro de Isaías, tudo isso ensinado por Isaías. Irmãos, então nós podemos aprender de uma forma muito especial sobre algumas lições sobre o pecado condenado por Deus, sobre a disciplina consequente do pecado, sobre o amor de Deus em enviar Jesus para nos salvar do nosso pecado e sobre a vida perfeita que Deus tem para nós como nação no novo céu e nova terra. Esta é a mensagem de Isaías. Eu convido você a ler todo o livro. Às vezes você diz assim: não vou ler o livro em uma sentada. É algo que vai valorizar, vai abençoar, vai transformar muito o seu coração de uma forma muito especial. Bom, vamos aprender algumas lições práticas sobre Isaías. Primeira lição valiosa: seja bênção onde Deus te colocar. Isaías era um nobre. Isaías fazia parte da realeza, fazia parte das grandes influências. Ele tinha ali contatos com os reis, com os conselheiros. Ele era alguém, se fosse no Brasil, era alguém acostumado em andar nos corredores de Brasília, acostumado ao poder.
mas ele não deixou que o poder entrasse no seu coração. Ele resolveu ser bênção de Deus no lugar em que ele estava. Quando eu leio sobre o profeta Isaías, eu sempre aprendo que Deus nos coloca em algum lugar com um propósito. Você tem a sua vizinhança, Deus colocou aí com um propósito. Você trabalha, tem o seu trabalho, tem seus amigos na rede social, você está ali com um propósito. Propósito de ser bênção. Propósito de não se misturar ao pecado das pessoas, mas de transformar as pessoas, ser um agente transformador da graça de Jesus na vida das pessoas. Isaías, ele foi um homem que cumpriu o seu chamado. Ele tinha muito a perder, ele tinha muitos privilégios que poderia perder por conta da sua obediência a Deus. Mas Isaías sabe que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E ele foi bênção de Deus onde ele estava. Irmãos, às vezes nós nos acostumamos com as grandes mordomias que temos. Nos acostumamos com aquilo de bom que está acontecendo na nossa existência. E esquecemos de que Deus nos chama para sermos homens e mulheres de bem, homens e mulheres que anunciam o Evangelho, homens e mulheres que condenam o pecado, que proclamam o amor de Deus, a lei de Deus, o juízo de Deus, que proclamam sobre o céu, pessoas que proclamem sobre Jesus. Você e eu, nós somos chamados para proclamar o Evangelho do Senhor em todo lugar, a todo instante, em todas as circunstâncias. Isaías não se acovardou. Isaías foi um agente poderoso do Evangelho, porque ele se colocou à disposição de falar de Deus. A tradição vai dizer que provavelmente Isaías tenha morrido, algo provável, né? Tenha morrido no reino de Manassés, um dos reis mais perversos que Judá teve, talvez o mais perverso. A tradição vai dizer que provavelmente ele morreu cerrado ao meio. Morreu cerrado ao meio, em um sofrimento com os homens, mas foi recebido de braços abertos no céu, porque mais importante é obedecer a Deus do que os homens. Isaías foi um servo fiel no lugar onde estava, no lugar onde esteve, no lugar onde Deus o colocou. Então eu chamo você, hoje nós não temos pelo menos aqui onde vivemos, não temos a perseguição de podermos ser cerrados ao meio, mas somos chamados diante de Deus para cumprir o propósito de Deus, de sermos bênção de Deus onde Deus nos colocar. Me lembro muito bem quando fui fazer um curso em São Paulo, e isso há mais de 13 anos atrás, há 15 anos atrás, 2005, e eu me lembro que um professor sentou ao lado de um rapaz que estava trabalhando e perguntou o nome, e ele disse: meu nome é Daniel. Esse rapaz, esse Daniel, era um ateu. E o professor começou a falar sobre o bonito nome dele e começou a falar sobre a história de Daniel na Bíblia. E aquilo me impactou muito. Como que nós somos chamados a falar de Deus a todo instante, a todos os momentos, a ver as portas abertas para a proclamação do Evangelho de Jesus. Deus sempre te coloca em um lugar com um propósito. Aproveite essa oportunidade para a glória de Jesus. A segunda lição que nós podemos aprender com Isaías: jamais ceda ao pecado. O texto, inclusive, que nós lemos no início desse culto, vai dizer sobre que Deus tem promessas de bem e não de mal. Que Deus tem promessas para comermos o melhor dessa terra. Porém, quando escolhemos o pecado, estamos escolhendo a nossa própria ruína. Quando escolhemos o pecado, estamos escolhendo o pior dessa terra para a nossa vida. Eu faço você lembrar da história de uma parábola que Jesus contou, ilustrando isso, chamada a parábola do filho pródigo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele jovem que abriu mão da casa do pai foi agora desejar comer a lavagem dos porcos.
A Bíblia trata isso de uma forma muito especial. Enquanto estamos na casa do Pai, enquanto temos comunhão com Deus, comunhão com o Pai, podemos comer o melhor dessa terra. Mas quando escolhemos o caminho contra Deus, estamos escolhendo comer o pior dessa terra, estamos escolhendo as piores circunstâncias, estamos escolhendo as piores consequências. Isaías, durante grande parte, ou todo o seu livro, vai dizer que quando andamos com Deus, estamos sendo orientados, estamos sendo cuidados, estamos sendo amados, estamos sendo sustentados por Deus. Quando rejeitamos a Deus, estamos nós mesmos colocando a nossa vida à mercê de um juízo, à mercê das dificuldades, à mercê das tristezas e dos problemas. A Bíblia vai dizer, irmãos amados, que Deus tem o melhor para o seu povo. E o seu povo precisa viver o melhor dessa vida. E o melhor dessa vida é aquilo que Deus tem colocado. Por isso, se você tem andado no caminho da desobediência, hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de submeter o seu coração a Jesus. Hoje é o dia de colocar a sua casa no eixo, colocar os seus sentimentos conforme o propósito de Deus, colocar os alvos da sua existência como os alvos de Deus. Hoje é o dia de viver conforme o propósito de Deus. Eu chamo você, meu amado e querido irmão, a concentrar suas forças a conhecer o Senhor, a conhecer os mandamentos do Senhor e andar conforme esses mandamentos, conforme essa vontade. Talvez você diga, eu sou um crente de longa data, eu ando com Deus há muito tempo, eu conheço a Bíblia. Chamo você a ler o livro de Isaías. E você vai perceber que existem muitas áreas, assim como eu tenho percebido, muitas áreas que nós precisamos tratar com Deus. O texto vai dizer, por exemplo, da falta de amor. Capítulo 5 vai falar sobre quando julgamos errado, quando usamos de forma equivocada a nossa língua. Irmãos amados, Deus considera tudo aquilo que afronta a lei de Deus como pecado. E nós que temos essa mania de separar pecados pequenos e pecados grandes, e estamos, na verdade, blindando o nosso coração não deixando que Deus trate. Quando você diz, não, isso aqui não tem problema, mesmo que seja contra Deus, você está evitando um tratamento especial de Deus para que você seja mais próximo à vontade dele. É por isso que pecado é pecado. E quando todo pecado é tratado como pecado, nós temos a oportunidade de sermos restaurados. Temos a oportunidade de sermos tratados e crescermos segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Uma terceira lição que nós podemos aprender com o livro de Isaías: jamais perca de vista as promessas de Deus. Jamais perca de vista as promessas de Deus. Grava isso no seu coração. Irmãos, que livro! Esse livro de Isaías, você precisa ler esse livro. Lê ele assim numa sentada. Não, eu vou separar 2h30 de leitura de um livro. E você vai sentar assim, vai lá, de 50 em 50 minutos você vai lá e toma um café, toma água, passa água no rosto e lê o livro. Ele é maravilhoso demais. E ele nos conduz a enxergarmos as promessas de Deus. A primeira parte do livro, nós somos sempre orientados a ver o pecado. Segunda parte do livro, nós somos conduzidos a ver o servo sofredor que morre em nosso lugar e que nos dá a vida eterna. O servo sofredor que quer tratar o pecado, que quer tratar a nossa vida e quer nos moldar à imagem de Deus. Nós ouvimos, se Isaías no primeiro momento ele trata a nação de Israel, como a nação de Judá, como uma nação que impera o pecado. Agora, na segunda parte do livro, ele vai tratar de uma nação, de um lugar, de um tempo em que os filhos de Deus irão ter comunhão plena com Deus, sem pecado, sem injustiça, sem idolatria, sem imoralidade, estarão andando sempre com Deus. Irmãos amados, nós precisamos caminhar em direção a Deus,
fitos e conscientes do nosso pecado, mas também com os olhos nas promessas de Deus. Isaías, que é um profeta que nós vamos estudar na próxima semana, ele disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E Isaías, da mesma forma, ele constantemente, ele traz ao nosso coração o vislumbre, a necessidade que há perdão para o arrependido, a restauração para aquele que crê em Deus. Por isso você é chamado a olhar para Jesus no livro de Isaías. Você é chamado para contemplar aquele homem de dores que é Jesus, e que ele é um homem de dores que carrega as nossas dores. E que em Deus nós temos promessas, em Deus nós temos algo a nos esperar, algo que vai transformar a nossa eternidade. Em nome de Jesus, querido, não perca de vista o perdão de Deus. Arrependa-se e volte-se para Deus. Não tenha de vista o renovo de Deus. Não perca de vista o renovo de Deus. Não perca dos seus olhos a nova pátria, a pátria celestial. O apóstolo Paulo diz que nós devemos trazer à nossa mente aquilo que é lá do alto, as promessas de Deus. Nós temos um hino antigo que diz: ó, pensai nesse lar lá dos céus. E o profeta Isaías vem nos ensinar isso. Tenha os olhos fitos naquilo que Deus tem prometido àqueles que o amam. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, finalizando esse momento e lembrando o grande e precioso amor de Deus sobre a nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Louvamos porque é pela Tua palavra que nós conhecemos o Senhor mesmo. E como o Senhor tem falado a nós, ó Deus, como o Senhor tem ensinado. O Senhor, na verdade, meu Deus, tem nos dado a orientação mais precisa, mais segura, mais especial. Nós temos recebido essa orientação do Senhor. E temos recebido, meu Deus, no nosso coração um amor incondicional, um amor perfeito. E é por isso que eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que ouve essa mensagem. Sobre essa mensagem, ó Deus, enquanto ela está sendo compartilhada a outros. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa nos iluminar com o Teu Espírito, para que possamos entender aquilo que o Senhor está nos chamando e tratar a nossa vida conforme a Tua vontade. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão rico, tão especial, tão valioso, momento dado pelo Senhor para nossas vidas. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Jesus abençoe, guarde e proteja. Que o rosto dele se resplandeça sobre você. E que a paz de Jesus penetre o seu coração no mais íntimo, de uma forma muito especial. Um grande abraço. Que Deus abençoe.